Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar o nosso Deus com cântico. Nesse momento também temos a oportunidade de trazer à frente dízimos e ofertas. Vamos louvar o Senhor com corações gratos por tudo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele representa em nossas vidas. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo
Podem se sentar. Graça e paz, meus irmãos. Quero convidar os irmãos a uma leitura bíblica. Hoje é dia da nossa Assembleia Eletiva, né? Assembleia Extraordinária, para homologação, né? Ou para eleição da nova diretoria, no caso dos líderes de ministérios para o ano de 2023. E para esse momento, nós já estamos em Assembleia Extraordinária, né? Já é previsto, inclusive, no nosso calendário, primeiro domingo de dezembro. Então, para esta oportunidade, eu quero fazer uma devocional com os irmãos, baseada aí em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Lucas 1, de 26 a 38. Que diz assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a tua serva, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. Que essa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração possa nos abençoar, nos motivar, mudar nossa maneira de ver a vida, de ver a missão. Enfim, faz a tua obra no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. É muito comum nesse mês de dezembro, a gente ler textos como esse, que falam do nascimento de Jesus. E para essa assembleia, especificamente, que é a assembleia eletiva,
onde muitos estão aceitando como desafio para o próximo ano, cargos, né, funções, me veio essa palavra e eu espero que ela chegue aos nossos corações de uma maneira tranquila e possa realmente moldar nosso coração e pavimentar, né, a nossa caminhada para 2023. 2022 foi um ano difícil, tem sido um ano difícil, de forma coletiva para a igreja e de forma individual também. Muitos irmãos têm passado dificuldades na área da saúde física, emocional, espiritual, né? A igreja como um todo sofreu suas perdas, isso abalou muito a igreja em vários aspectos, né? Então, um ano totalmente assim atípico. Certamente que 2022, se você parar para pensar, não vai ser um ano que daqui a 10, 20 anos para frente você vai querer se lembrar dele. Certamente que, se alguém falar assim, fale um ano que não foi fácil para você, e certamente você vai citar 2022. Eu não tenho dúvida disso. Pelas coisas que eu vejo, pelas coisas que eu sinto, pelas coisas que eu percebo na igreja, né? Nossas vidas têm sido atacadas de alguma maneira, têm sofrido alguns abalos de alguma maneira, de forma individual ou coletiva, mas nós estamos aqui. Chegamos aqui por causa de Deus, não por causa de nós, por causa do poder de Deus que nos sustenta, não por causa da nossa força que nos sustenta. Nossa força vem dele, e é por isso que nós estamos aqui. E Deus demonstra, através disso, o quanto Ele é gracioso, né, para com a igreja, o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele é bondoso para com a vida de cada um de nós. Mas vamos pensar aqui, o tema da nossa reflexão é missões sublimes. E eu quero pensar sobre 3 aspectos, ou três elementos nesse texto aqui, que tem missões sublimes, né? O primeiro é Maria, o segundo, João Batista, e o terceiro, a igreja, né? Maria tem a missão sublime. O anjo chega para ela e fala assim: Maria, do céu, saiu para você uma missão. Você vai dar a luz ao Filho de Deus. Essa é a sua missão. E aí, a resposta de Maria com relação à missão que ela deveria executar não é uma resposta que muitas vezes nós damos. Não, eu não, por favor, eu não. Não, ela falou: eis aqui tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Então eu gostaria que essa fala de Maria também fosse a fala nossa, porque do céu também saíram missões para as nossas vidas. Para 2022, para 2023, do céu saiu missão para a nossa vida. E aí, qual vai ser a nossa resposta diante de Deus às expectativas do céu com relação a nós? Ele nos chamou, Ele me chamou. Ele disse para mim: Cláudio, do céu saiu uma missão para você. Continuar pastoreando a Igreja Batista Manancial Águas Vivas em 2023. E aí, o que eu vou falar para ele? Eis aqui o teu servo. Eu vou falar: não, Senhor, passa de mim esse cálice, deixa para lá. Chama outro. Uma coisa que a gente já viu em alguns outros expedientes, né, algumas outras oportunidades, é que Deus não erra. Moisés, quando foi chamado para tirar o povo do Egito, pensa no tamanho da missão de Moisés. Moisés falou: não, mas eu não tenho nem condições de chegar perto do faraó. Eu não tenho condições nenhuma de fazer essa obra. Mas não havia no coração de Deus erro na chamada. Mas, Senhor, eu falo mal. Senhor, eu não tenho condições. Deus falou assim: quem fez o homem, Moisés? Quem fez a boca do homem, Moisés? Tudo parte de mim, Moisés. A missão parte de mim. A execução da missão parte de mim também, Moisés. Então, irmãos, você está com medo de 2023? A sua missão, o que você vai assumir na igreja em 2023? Está com medo disso? Mas essa missão partiu de Deus. Maria falou assim: como vai ser isso? Eu não conheci homem nenhum, eu sou virgem. Eu não conheci homem nenhum. Naquele contexto ali, por causa da tradição de que Isaías havia dito 700 anos que a mulher virgem, ou a menina nova, daria à luz a um filho, então era comum que, quando fizesse-se os tratados de casamento, porque casamento era um negócio entre famílias. Era um negócio entre famílias. Quando as famílias se reuniam e faziam os tratados de casamento, o casal tinha que ficar separado durante 1 ano, para ver se na esposa cumpriria a promessa do nascimento do Salvador. Então, por isso que o texto fala que ela era desposada de João. Era como se fosse de José. É como se fosse um noivado, mas cada um na sua casa, não tinha contato, porque eles esperavam durante um tempo para ver se haveria o cumprimento da profecia.
E aconteceu, Maria então foi agraciada. O anjo chegou para ela e falou: Maria, você foi escolhida para dar a luz ao Salvador. Que missão. Que missão, né? Que missão. Você vai trazer ao mundo aquele que vai salvar o mundo. Pensa bem, quando Jesus nasceu, do tamanho do Bernardo ali, ó, como é que Maria tomava conta? Nossa, tem que cuidar dele direitinho, porque ele vai salvar o mundo. Né? Você está achando que Maria diz: meu Deus do céu, não posso vacilar com esse menino não, porque ele vai salvar o mundo, a missão dela. Claro que ela deve ter tremido: meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Mas Deus falou: Maria, vai. E ela falou: eis aqui tua serva, cumpre-se em mim a sua vontade. A segunda pessoa é o João Batista. João Batista veio antes, em todos os aspectos. Ele nasceu antes, era primo de Jesus, nasceu 6 meses antes de Jesus, e ele tinha que ir à frente de Jesus, né? Antes de Jesus iniciar o seu ministério, antes que Jesus começasse a pregar nas regiões da Galiléia, em todas as regiões, João Batista já pregava antes, né? Preparando o coração das pessoas para receber a mensagem de Jesus, né? Olha a responsabilidade de João. Olha a responsabilidade de João Batista, preparar o caminho do Senhor. Ele chega a dizer assim: eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele, né? Eu não sou digno de fazer isso. Mas ele fez, ele cumpriu a sua missão. A gente tem visto aí os jogos da Copa, né? Aí tem alguns jogadores que são estreantes, né? E às vezes fazem uma boa partida. E aí às vezes o comentarista fala assim: ele não sentiu o peso da camisa. É um mundial, né? Ele não está jogando no clube dele, ele está jogando no mundial. O mundo inteiro está olhando aquele jogador ali. Às vezes um rapazinho, por exemplo, na Espanha tem os meninos do Barcelona com 17, 18 anos de idade, primeira Copa do Mundo, os meninos estão lá e dão sangue, faz acontecer. Eles não sentiram o peso da camisa. Maria não sentiu o peso da camisa. João Batista não sentiu o peso da camisa. Sentiu o seguinte: tem uma missão a ser executada, foi dada por Deus, eu vou executar. Dentro daquilo que eu sou capaz de executar. E o bom, irmãos, é que Deus concedeu, tanto a Maria quanto a João, recursos para executar a missão. E o terceiro elemento é a igreja, a missão da igreja. Então, a missão de Maria, dar à luz aquele que salvaria o mundo, ou salvou o mundo. A missão de João, preparar o mundo para aquele que haveria de salvar o mundo. E a missão da igreja? Anunciar este que salvou o mundo, que quer salvar o mundo. É falar desse. E a nossa missão vai para além disso. A nossa missão ultrapassa isso, né? A igreja, ela tem a função de gerar a fé em Jesus no coração das pessoas. É nossa missão gerar ou viabilizar para que a fé seja gerada nos corações. Está ali o Bernardo no colinho da Marcela, né? Nem está entendendo o que está acontecendo. Daqui a 15 anos, o Bernardo vai estar aqui na frente. Daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, o Bernardo está executando alguma missão aqui na igreja e vai vir um outro Bernardinho lá no colinho da mamãe. Você percebe a dinâmica da igreja? Você percebe a seriedade do negócio? Não é simplesmente assumir um cargo. Não é simplesmente assumir um cargo, é passar um legado. É passar um legado. Então esse é o trabalho da igreja, é um trabalho muito sério. Não deve ser feito de qualquer maneira, porque é um trabalho muito sério. Não deve ser feito a partir dos meus achismos, mas de acordo com a revelação de Deus. Também eu não devo me esquivar de fazer a obra que eu fui chamado para fazer, porque é um privilégio para mim. Deus olhou para Marcelo e falou assim: Marcelo, eu vou te dar o Bernardo, cuida dele. Deus olhou para Jusilane e falou: vou te dar a Alice. Eu vou te dar a Alice, cuida dela. Deus olhou para nós e falou assim: eu vou te dar esses meninos que estão correndo para lá e para cá, aqui, ó. Falou para a igreja isso. Igreja Batista Manancial Águas Vivas. Eu vou te dar esses meninos que estão correndo aqui, ó. Cuida deles. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Então, a gente tem que ver como precioso ou como preciosa a nossa missão de ser igreja. Está para além de simplesmente cumprir um protocolo, está para além de cumprir uma agenda. Alguns líderes falaram comigo assim: pastor, estou frustrado. Alguns que eu falo assim, uns dois. Eu estou frustrado, esse ano não consegui fazer nada, para mim foi muito difícil. Eu falei: você fez o que tinha que ter feito. Não fica preocupado com isso não.
Deus não está preocupado com a agenda é coisa de religião. Deus não está preocupado com a agenda, não. E, de repente, o ano de 2022, se você se deixou usar para abençoar a vida de uma pessoa, talvez você cumpriu sua missão aí. Entende? Ah, meu Deus, tudo que eu coloquei no calendário eu não consegui cumprir. Deus não está preocupado com o seu calendário, não. É claro que a gente tem que tentar cumprir o calendário, tem que ter as atividades na igreja. O calendário é importante para o desenvolvimento da igreja. Mas mais importante que o calendário é a edificação de vidas, é o cuidado com vidas. Isso é mais importante. Entende? Porque o evangelho não tem a ver com calendário, o evangelho tem a ver com construção, reconstrução, transformação, edificação de vidas. Jesus não veio para salvar a religião ou para criar religião, Jesus veio para reconstruir o homem. Essa é a nossa missão. Sabe? Então, a igreja, ela gera a fé, a partir da mensagem pregada do evangelho, ela gera a fé no coração das pessoas, né? O pastor consola, treina, administra, aconselha, motiva, repreende, ensina. E todos os irmãos também fazem essas atividades para que a igreja vá seguindo na direção. A gente prega todo domingo a mesma coisa. A gente ensina na escola dominical todo domingo a mesma coisa. É a mesma coisa, é para ficar inculcado mesmo. É a mesma coisa que a gente fala todo domingo, repara para você ver. Um dia eu estava preparando uma mensagem, Usa Maria. Eu falei, gente, eu já preguei isso. Aí eu peguei uns esboços, lá comecei a olhar, falei, gente, eu preguei isso várias vezes eu preguei essa mesma coisa com outras palavras. Mas não é... O negócio é a mensagem entrar, é o que o Marcão falou na escola dominical hoje, né? Essa mensagem vira a vida, né? Enquanto ela não virar a vida, tem que ser pregada. Tem um pastor, amigo meu, ele, quando assumiu a igreja que ele está, a igreja estava toda fragmentada, estava dividida, muito dividida. E ele, durante 3 meses, ele pregou sobre o amor fraternal. Todo domingo, amará o teu próximo como a ti mesmo, todo domingo. E o pessoal já estava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí, você entendeu? Não, então vamos pregar de novo. É isso aí, a mensagem é essa. A mensagem é essa. Não adianta eu passar para frente. É igual eu falo com os professores de escola dominical. Ah, não vai dar para terminar a lição hoje. Não se importa, não. Não fique preocupado. Esse domingo a mensagem, a escola, a lição é essa. Então tem que terminar essa lição hoje. Não tem. Durante a lição aconteceu uma dúvida, alguma coisa, e precisa ser esclarecido, investe nisso. Não fique pensando em cumprir protocolo, não. Investe nisso, em sanar essa dúvida, em chegar a essa conclusão. Não necessariamente a conclusão da lição, mas a conclusão do assunto. Porque senão você vai estar cumprindo sua tabela. A gente tem que crescer, desenvolver. Bom, entendi. Eu fui na escola dominical, a Thaís deu aula 2 domingos, agora eu entendi esse assunto. Então é isso. Entendeu? Tá bom. Tá bom? Então, os ministérios usam os recursos que têm para cumprir essa missão, a missão da igreja. É ensinar. É ensinar. Os ministérios usam todos os recursos. Hoje nós vamos fazer uma feira missionária. Eu quero conscientizar a igreja sobre missões. Hoje eu vou fazer sei lá o quê, uma noite de pipoca, cine pipoca. Mas tudo com um objetivo só: inculcar a mensagem do evangelho, motivar os irmãos a permanecerem firmes. Não é isso que eu prego todo domingo? Fica firme, seja um gigante na mão de Deus. Motivar, é isso, tem que ser isso. Tem que ser isso, né? Então os ministérios se utilizam desses recursos para isso. Pensa aí falei do Bernardo, né? Pensa nas Laurinhas, pensa na Luísa, pensa na Alice. Pensa nessa galerinha nova aí daqui a 15 anos. Eles dependem da gente, eles precisam da gente. Então se eu falar assim, eu não quero fazer nada não. Eu estou pensando em mim, mas e eles? Será que eu estou cumprindo minha missão? Porque eu acho que não deve ter sido muito fácil para Maria, né? Eu acho que não deve ter sido. Ela, em primeiro lugar, que a primeira coisa que ela pensou, meu Deus, vão falar mal de mim. O José falou, meu Deus, vão falar mal da gente. Não deve ter sido muito fácil para eles enfrentarem todo aquele sistema para que o menino Jesus viesse. Eles enfrentaram. Não foi fácil para os nossos irmãos, primeiros discípulos de Jesus, anunciarem a mensagem de Jesus. Enfrentaram mortes, né? Paulo falou, nós somos entregues à morte todo dia. Mas se eles desistissem, nós não teríamos nascido no Evangelho.
E se a gente desistir? Rebemave acaba. A gente tem que ir se adaptando à realidade. Nós fizemos a ação evangelística no sábado retrasado. Nós não entregamos folheto, porque hoje, em determinados lugares, dependendo da pessoa, a igreja pode ser criminalizada por entregar um folheto. Você pode ver que até mesmo os testemunhos de Jeová hoje em dia não batem de porta em porta mais. Já reparou isso? Eles param nas esquinas com a revista ali e fica a critério da pessoa ir lá receber uma palavra ou não. Mas antigamente eles batiam na tua porta, né? Mas porque hoje o sistema está mudando, as igrejas estão sendo perseguidas, e hoje em dia pode ser acusado de importunação religiosa, então não se entrega folheto mais, não se bate de porta em porta mais. Mas uma ação evangelística foi feita, adaptada para essa realidade, e vai surtir os efeitos dela. E a igreja tem que ir nessa, não pode deixar de anunciar o evangelho, da forma que der. Né? Você consegue compreender o tamanho e a importância de ser igreja? Baseado em tudo que você ouviu aqui agora. Você consegue, alargou um pouco o seu pensamento? Puxa vida, não é só eu pegar um cargo ou não. Tem a ver com construção de vida. Tem a ver com a minha própria construção, a construção da minha própria vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, você consegue compreender? Você consegue compreender que Deus conta contigo e que é um privilégio para você servir a Deus? Aceitar o desafio de servir a Deus? Eu me lembro quando eu tinha 1 ano e meio, 2 anos de convertido, mas eu falava muito na escola dominical, atrapalhava a aula. E aí, quando chegou um final de ano que ia ter a eleição da nova diretoria, indicaram meu nome para professor dos jovens. Eu tremi, queria correr. Não, você gosta de falar, ué, vai lá. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Porque Deus estava me chamando mesmo para isso. Sabe? É o que eu estou dizendo. A gente tem que ter consciência. Como já disse em outra oportunidade. A gente tem que ter consciência, a gente tem habilidade para fazer o que quer fazer. Não adianta só fazer com o coração. Né? Não adianta só fazer com o coração. Não adianta só fazer porque ninguém quer fazer. Vou pegar porque ninguém quer pegar. Não. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus falar. Né? Analisa a sua estrutura, a sua condição, a sua expertise. Isso tudo vai fazer parte do cumprimento da missão. Porque aquele que Deus chama para realizar a missão já foi, pelo próprio Deus, dotado para realizar. Já foi. Já está tudo certinho. Então é isso. Minha palavra hoje pela manhã é essa. Eu espero que essa seja a palavra de Deus aos nossos corações. E nós vamos passar então a leitura. Vou convidar aqui o nosso primeiro secretário, irmão Luciano. Não pode continuar gravando, não tem perigo não. A gente vai fazer a leitura então das indicações e de como ficou, né? Aqui nós vamos orar em cima disso e ver o que precisa ser feito, tá bom? Bom dia, irmãos. Irmãos, nós vamos estar lendo aqui, então, como de costume, os irmãos já conhecem como que funciona o nosso processo. Nós fixamos o quadro lá atrás, o quadro com os cargos da igreja para a nossa eleição. Esse quadro ficou em torno de 20 e poucos dias para que os irmãos pudessem estar se candidatando ou indicando. Retiramos o quadro, entramos em contato com esses irmãos e eu vou estar lendo como ficou, então, composta os cargos da IBD, da Escola Bíblica Dominical, e ministérios para começar no ano de 2022. Lembrando os irmãos que a nossa diretoria, que é composta por presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário e segundo secretário, a nossa diretoria ela não participa dessa eleição, porque como no nosso estatuto, a nossa eleição de diretoria é feita de 4 em 4 anos. Então, só em 2024 que nós teremos
a eleição também para o cargo de diretoria estatutária da Igreja Batista Manancial Águas Vivas. Ok, irmãos? Então, nós vamos estar lendo aqui como ficaram, então. Vamos começar pela Escola Bíblica Dominical. Dentro do que o Luciano falou aqui sobre a questão da diretoria estatutária, eu estava lendo o nosso estatuto ontem, e lá consta o seguinte: a diretoria estatutária, ela entra em votação no final do próximo ano, para 2024. Entretanto, deixa eu ver aqui. O capítulo 4 do nosso estatuto sobre a diretoria administrativa, no artigo 16, diz assim, ó: a diretoria administrativa é eleita pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 4 anos, exceto o presidente, presta atenção nessa parte, exceto o presidente, que será sempre o seu pastor titular, que permanecerá na função enquanto bem servir a juízo da igreja. E o que isso quer dizer? Que, embora a diretoria estatutária ela entrará em votação, para registro em cartório, inclusive, de 4 em 4 anos, a função pastoral é enquanto bem servir a igreja. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que depois de 4 anos o pastor pode permanecer, ou antes de 4 anos, se a igreja achar que não está servindo bem, também ele pode deixar o cargo. Bom, só para os irmãos ficarem bem tranquilos com relação a isso, e também eu ficar bem tranquilo com relação a isso, para não parecer que a gente está engessando a função pastoral. Não está engessando, não. Tá? Tudo pode ser alterado de acordo com o que a igreja achar pertinente. Bom? Então vamos lá, irmãos. Vamos começar então pela Escola Bíblica Dominical. Ficou assim então após a consulta aos irmãos. Diretor da Escola Bíblica Dominical, Pastor Cláudio. Vice-diretor da EBD, Marcos. Primeira professora da classe de crianças de 0 a 3 anos, Tairine. Segunda professora de crianças de 0 a 3 anos. Aqui nós temos 2 nomes, irmãos. Irmã Flávia e irmã Lívia. Primeiro professor da classe de crianças de 4 a 6 anos. Nós temos a irmã Jusilaine, que se candidatou. E nós temos a irmã Luciana, que aceitou a indicação. Segunda professora de crianças de 4 a 6 anos. Os indicados, não houve candidatura e os indicados não aceitaram, segundo o professor. Aí eu não sei como que os irmãos vão fazer depois, a gente pode pensar na possibilidade, já que a Jusilaine se candidatou, ela como primeira e a Luciana, então, como segunda professora dessa classe. Vamos lá. Então, aí, primeiro professor da classe de crianças de 7 a 11 anos, irmão Hélio. Segundo professor da classe de crianças de 7 a 11 anos, Gleison. Primeiro professor da classe dos adolescentes, irmã Renata Carvalho. Segundo professora da classe das crianças, dos adolescentes, irmã Ellen. Primeiro professor da classe dos jovens. Não houve candidatura e os indicados não aceitaram. Segundo professor da classe dos jovens, irmão Igor. Primeiro professor da classe dos adultos, irmão Ezequias. Segundo professor da classe dos adultos, pastor Cláudio. Primeiro professor da classe dos surdos, irmã Ilza. Segundo professor da classe dos surdos, irmão Daniel. Professor da classe dos catecúmenos, pastor Cláudio, e Jusilaine também estará apoiando. Bom, na classe de 4 a 6 anos, então a gente pode fazer como foi sugerido, né? Já que a gente tem a Jusilaine que se candidatou e a Luciana que aceitou, elas podem revezar entre si como primeira e segunda professora, e a gente já tem essa questão aí. Com relação à classe dos jovens, os indicados não aceitaram
A indicação, mudaram de ideia? Alguém mudou de ideia que foi consultado aí? Os jovens. Primeiro professor, alguém mudou de ideia? Só vi uma cabecinha sumindo assim. Vamos deixar em aberto, pelo seguinte, eu sou o segundo professor da classe dos adultos. Então eu posso dar um suporte, como diretor da escola dominical, inclusive, eu posso dar um suporte na juventude, enquanto isso a gente vai preparando uma pessoa para assumir, né? A gente tentou fazer isso esse ano, quer dizer, a gente tem feito isso, né, Varley? Esse ano de preparar pessoas para estarem assumindo essa classe e em breve nós vamos atingir esse objetivo. Bom, então vamos deixar assim. Então, eu, como diretor da escola, eu vou dando suporte à classe dos jovens até a gente constituir um professor lá. Vamos dar prosseguimento, irmãos? Vamos agora para os ministérios. Agentes da alegria, irmão Varley e irmã Cláudia. Adolescentes, irmãos Lincoln e Marcela. Conselheiros da juventude, Ellen e Luciano. Coreografia, não houve candidatura e os indicados não aceitaram. Culto e música, irmãs Renata Domingues e Vitória. Famílias, irmãos Rafael e Carla. Infantil, irmã Renata Carvalho. Intérpretes, irmã Jussara. Introdução, não houve candidatura e os indicados também não aceitaram. Juventude, irmã Ingrid. MCM, irmã Renata Domingues. Missões, Ação Social e Evangelismo, irmãos Marcos e Ellen. Multimídia, irmão Adriano. Patrimônio, irmão Adriano. Programas, irmãos Luciano, mas tendo a cooperação dos irmãos Jusilaine, Thaís e Lucas Oliveira. Surdos, irmão Daniel. Muito bem. Bom, então aqui ficou em branco a coreografia e também introdução. Os irmãos foram indicados. Introdução é um ministério muito importante, né? A gente tinha que tentar resolver isso agora, né? A coreografia a gente até aguarda um pouco. Acho que ao longo do processo a gente consegue uma liderança para a coreografia, mas introdução seria bom se a gente resolvesse, né? Porque é um ministério muito importante. Alguém indica alguém agora aqui para introdução? Oi? A Thaís, então, você está se candidatando para a introdução, liderança e introdução. Junto com a Thaís. Penso, graças a Deus. Isso, você vai treinando, isso aí. Né? Porque, inclusive, você da área da segurança vai ser muito útil, inclusive, né? É importante que a gente tenha... É claro que a liderança, é o que eu sempre falo, a liderança necessariamente não tem que fazer tudo. Liderar é você motivar para que a obra aconteça. Né? Mas, tendo o auxílio de um homem na liderança do Ministério de Introdução é muito importante. Né? A gente tem falado sobre a questão de segurança aqui, e uma pessoa, inclusive, foi da polícia há muito tempo, tem muita bagagem para passar para a gente nesse sentido. Tá bom, minha irmã? Obrigado pela sua candidatura. Tá? Bom, irmãos, então aí é isso aí. Né? A gente vai, então, aguardar depois, vamos conversar depois para a gente resolver a questão da coreografia, né? Orar a Deus para Deus tocar num coração aí, né? Para a gente ter nossa coreografia. Sim, jovem.
Tem um livro muito bom chamado O Poder de Delegar. Porque às vezes a gente fica sobrecarregado porque a gente quer fazer. Muitas vezes você tem pessoas que, se forem delegadas a missão, o trabalho acontece. É interessante, de repente, cada missão, um ministério, ou 2 ou 3 ministérios. Enfim, os irmãos vão ter a sabedoria vinda de Deus para a execução do trabalho. Fala aí, Monique. Isso. Uhum. Então, eu estava conversando com o Adriano quarta-feira sobre isso, porque a multimídia está pesado, a questão de som e imagem, transmissão, tudo isso. Então, dentro do próprio Ministério da Multimídia, será destacada uma pessoa que vai ficar por responsabilidade do vídeo, publicação de vídeo e tal, e pessoas responsáveis pela questão do som. O mesmo pode acontecer também nesse ministério, né? Agregar pessoas que têm habilidades nas outras áreas. Então, você, dentro do Ministério de Evangelismo, Ação Social e Missões, você é responsável pelo evangelismo, você é responsável por missões, você é responsável por ação social. E vocês, como líderes, coordenando essas três vogais para que o trabalho se desenvolva. Eu acho que dá para funcionar. Eu quero, Lu, muito obrigado. Acho que a gente concluiu, né? Muito obrigado, Luciana. Nós vamos orar em cima disso. Aguenta a mão um pouquinho. Mas eu quero dizer, irmãos, que eu quero pedir perdão aos irmãos porque eu não sou muito chegado a fazer reuniões, né? Tem gente que fala isso. Aqui na igreja nunca vi ninguém reclamando disso, né? Mas eu vejo, às vezes, em algumas igrejas, os pastores fazem reunião de 2 em 2 meses com todos os líderes de ministério e tal. E eu não faço, mas eu converso com um, com o outro. Estou sempre conversando com o líder. Eu vou tentar melhorar isso. Essa é uma coisa que eu preciso melhorar, né? Bater um papo com os líderes reunidos, né? Porque na reunião de liderança da igreja vai surgindo ideias. E às vezes eu fico, assim, a minha preocupação, inclusive, é de sobrecarregar o calendário dos irmãos, né? Todos nós temos nossas atividades, trabalho, faculdade, um montão de coisa, e ter que agendar mais um dia para se reunir. Mas, enfim, a gente vai aprimorando isso aí para que a gente alcance aí os objetivos do coração de Deus e melhorar a qualidade da nossa missão como igreja, né? De acordo com aquilo que nós ouvimos hoje da palavra de Deus. Melhorar a nossa condição da execução da nossa missão. Mas alguém tem alguma palavra? Se não, concluímos assim nosso trabalho, né? Eu agradeço aos irmãos e eu peço aos irmãos que cada um de nós sinta a responsabilidade da missão. Introdução não é uma responsabilidade só da Thaís e do Varley. Era para escolher ou para trabalhar? Então, irmãos, eu ia até pedir a palavra ao pastor para falar a respeito disso. Segundo o professor da classe de crianças de 0 a 3 anos, tem 2 irmãs, Flávia e Lívia. Então, nós deixamos o nome das duas, visto que elas têm a questão da distância. Então, elas falaram que às vezes conseguem vir pela manhã de 15 em 15 dias. Então, é uma forma de não sobrecarregar, elas estarem revezando e atendendo essas classes. Então, a primeira professora vai ser a Tairine, e a Flávia e a Lívia, então, vão estar trabalhando juntas como segundas professoras, ok? Ah, não, tá certo então, tá joia. Então, irmãos, eu vou pedir aqui à igreja, não pense que introdução é um trabalho só da Thaís, do Varley,
que o Ministério de Infantil não é só um trabalho da Renata Carvalho, que o Ministério da MCM é só um trabalho da Renata Domingues. Não, vamos pensar que é a igreja. É a igreja, sabe? Esse mês é o mês infantil. A igreja inteira nesse sentido. É o mês da juventude, a igreja inteira nesse sentido. A igreja inteira envolvida com tudo, porque nós somos um corpo. Nós não estamos divididos. Nós somos um corpo trabalhando todos para o cumprimento de uma missão só. Uma missão só. E a nossa missão é a gente permanecer firme, um fortalecendo o outro aqui, né? Vai ter uma atividade com os adolescentes. A igreja inteira envolvida. Porque é um fortalecendo o outro e pavimentando o caminho dos que estão chegando atrás da gente. Né? Pensa aí no Bernardo, lembra das criancinhas aí. Estão chegando atrás da gente. Eles têm que encontrar um caminho pavimentado por nós. Né? A gente não pode desistir, não. A gente não pode abandonar, não. Pensar na Helena. Pensa em todo mundo aí. Tá joia? Por favor, coloque-se de pé, vamos orar. Eu agradeço a Deus, né, primeiramente, agradeço ao Luciano, seu empenho, e agradeço a cada um dos irmãos, né, pelo empenho, pelo trabalho, e vamos pedir ao Senhor que venha ungir as nossas vidas com a unção do alto, né? Senhor, eu te agradeço pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, que é permanente sobre a vida de cada um de nós. Nesse momento, ó Deus, nós estamos encerrando essa assembleia eletiva, estamos encerrando na paz do Senhor, e nós te agradecemos por isso. Pedimos a Deus que o Senhor venha ungir a cada um, ó Deus, com a unção do alto. Cada um que foi citado aqui, seja cheio do teu Espírito Santo para fazer a tua obra. Mas cada um também, ó Deus, que não foi citado, mas é corpo de Cristo, estamos todos juntos, na mesma missão. Que o Senhor, Deus, derrame sobre a vida de cada um de nós a unção dobrada, sobre a vida dessa igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor possa curar as feridas físicas, emocionais, espirituais, possa curar, ó Deus, tudo que está em aberto nos nossos corações, para que possamos, ó Deus, ungidos pelo Senhor, cumprirmos a missão que nos foi dada. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse chamado do Senhor. Muito obrigado pela vocação do Senhor. Continue nos ajudando, ó Deus, a cumprir a tarefa que nos está proposta. Em nome de Jesus. Amém. Vou falar agora. Irmãos, domingo que vem, o que tem domingo que vem aqui na igreja? Aniversário da IBEMAV. Será comemorado pela manhã e à noite. Nós estaremos aqui. À noite terá um pregador de fora. De manhã, um pregadorzinho que vocês conhecem aí. Mas à noite, um pregador de fora estará aqui nos falando ao coração. De manhã, nós teremos almoço. É importante que você que vai almoçar na igreja de manhã, dê o seu nome. Não é isso, Lu? Vai fazer a comida, vai ter o nosso irmão. O Luciano vai preparar isso para a gente, né, Lu? Porque o almoço vai ser feito pelo Felipe, né, que sempre está sempre nos ajudando aqui. Felipe, você sabe como é que é o tempero do Felipe, né? Então vai ser um almoço apetitoso, mas não, é bom que a gente não faça para sobrar, né? A gente faça, nem para faltar, é claro, né? Mas para fazer na quantidade específica. Então, fala com quem vai vir, quantos vão vir, como é que vai ser, para a gente preparar esse almoço aí, tá bom? E à noite nós teremos bolo. Então, o que eu falo para você é o seguinte: domingo que vem é um dia que você tem que vir de manhã e à noite, que vai ser uma festa de 18 anos da igreja, tá bom? Deus abençoe os irmãos, um bom almoço, até logo mais, se assim Deus nos permitir. Depois você passa e dá um abraço na Adriana, hoje é aniversário dela, tá? Não deixa a Adriana sair daqui sem receber um abraço, não.